Camucangue já chegou, moça bela e feiticeira, derrubando os inimigos, fazendo magia negra. Quero ver a quimbanda tremer, quero ver Exu trabalhar. Quando as portas do inferno se abrir, saravanda, quimbanda, xambá. Exu celebou com agu, tá na hora de Egum girar. Inimigo já caiu e as pombogiras vão gargalhar. Assista este vídeo até o final, é de grande importância para você que adora o meio espiritual ou magístico, ou até é meio leigo nesses assuntos. Salve, salve! Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um aprendizagem, mais um conteúdo aqui comigo, Mago Tanarote, mestre de Quimbanda Xambá. Eu tive que ficar um pouco de tempo ausente do canal. Se você já vem acompanhando o canal desde o início, sabe que demorei um pouquinho a trazer mais esse conteúdo por conta da minha vida espiritual, ter ficado muito corrida e da vida profissional também. Mas nada que traga prejuízo nos conhecimentos de todos os seguidores inscritos aqui do canal Quimbanda Independente. Pois já estou com todos os conteúdos desse mês todos prontos. Então, peço que desde já curta o vídeo, deixa assim teu like positivo, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Seja muito bem-vindo aos conteúdos semanais sobre Quimbanda Independente. Compartilhe, comente. A sua força no canal é que faz mais conteúdos serem produzidos frequentemente. Enfim, hoje trago para todos vocês esse conteúdo que é de grande importância para todas as pessoas que praticam alguma coisa espiritual. Então, preste muita atenção que vai ser de grande valor e agregação, mesmo que de forma indireta. Pessoas que admiram muito a espiritualidade, divindades, deuses, a religião afro em si, mas ainda é leiga nesses assuntos. Hoje vou clarear a mente de todas as pessoas de forma geral, reforçando alguns ensinamentos muito importantes que já orientei em alguns vídeos aqui do canal e vou complementando com outros conhecimentos muito mais importantes ainda, esclarecendo assim algumas mentiras e atos, ações erradas que alguns sacerdotes que se dizem sérios e de fundamento insistem em passar para todas as pessoas de forma aberta, levando muitas pessoas ao erro espiritual e assim podendo trazer grandes consequências para a vida das pessoas que seguem esses tipos de sacerdotes e ensinamentos. Bem, hoje vou também desmascarar algumas coisas magísticas e fazer com que as pessoas vejam por conta própria e assim reflitam que até mesmo no meio espiritual ou magístico tem que existir de forma obrigatória o bom senso espiritual. Vou abordar alguns tópicos. Vou começar a falar sobre algo que muitas pessoas mesmo, ainda têm dúvida. Incorporação e iniciação. Isso aí é um tema ainda que muitas pessoas têm dúvida. Quais desses dois é mais importante de um ser humano possuir? Quais desses dois pontos têm mais credibilidade ou força no meio espiritual ou magístico? Quais desses dois é a base de sustentação de uma prática espiritual saudável e segura? Incorporação ou iniciação? Se você respondeu que é a incorporação, você, sem sombra de dúvidas, está altamente equivocado, errado. Vou lhe dizer o que incorporação não é, certo? Eu vou dizer agora o que incorporação não é, certo? Incorporação não é força espiritual, não é credencial espiritual, não é proteção espiritual, não é sustentação espiritual, não é base espiritual, não é equilíbrio espiritual. Não necessariamente. Não é autonomia espiritual, não é independência espiritual, não é autoridade espiritual. Certo? Não é garantia espiritual. Agora, vou lhe dizer o que incorporação
incorporação é, na verdade. Incorporação é mediunidade ou manifestação espiritual. Só. Apenas isso. Então, é preciso que cada um em cima da terra abra a sua consciência, tá? A sua consciência racional. Abra seus olhos e assim tenham os olhos da razão e da lógica aberta. Precisamos começar a exercitar o bom senso espiritual que foi perdido e está se perdendo, né? Culpa de alguns sacerdotes, babalorixás, pais de santo, que preferem iludir as pessoas e ensinar de forma distorcida sobre a espiritualidade e seus rituais magísticos, com a intenção, com muitas intenções negativas ali no meio, apenas de se promover ou de tomar um pouco do que aquela pessoa já tem, de dar um calote. Temos que colocar em nossas cabeças a importância de uma iniciação espiritual, e que espiritualidade é coisa séria, muito séria mesmo, a tal ponto que pode levar uma pessoa à morte, se não agora, mas futuramente, a destruição total da vida dela ou de terceiros, dependendo do caso. Então devemos saber o seguinte, vamos parar e refletir assim. Para você ter a autorização de realizar um procedimento médico, por exemplo, em um ser humano que está doente, ou tipo uma cirurgia, consulta de medicamentos, entre outros procedimentos que só cabem aos médicos realizar. Então, por que você que não tem a autorização de uma universidade de medicina, vai simplesmente pesquisar em sites, ou até mesmo em alguns canais no YouTube, ou grupos sobre medicina, e vai pegar aqueles conhecimentos básicos que alguns médicos ensinam e vai sair abrindo as pessoas através das cirurgias ou consultando geral com medicamentos? Ou seja, sair por aí dando uma de médico sem nunca ter entrado em uma universidade de medicina na vida, sem nunca ter recebido autorização para isso, só porque viu ou aprendeu pela internet. Não, porra! Não, seu caralho, não pode! Abra a cabeça que não pode fazer isso. Porque além de você estar colocando a vida de si mesmo em risco total, e a de terceiros também, estará aí realizando um crime. Da mesma forma, existem várias profissões, né, que você só pode ser praticante se receber de forma correta o conhecimento e a devida autorização das universidades e faculdades e de tantas outras coisas e tantos outros órgãos. Então, do mesmo modo, é a espiritualidade, do mesmo jeitinho que deu o exemplo aqui. Não muda absolutamente nada. Da mesma forma, são os rituais magísticos. Enfim, tudo que for espiritualidade, de forma direta ou indireta, um ser humano só pode ser praticante se a gente recorrer ao quê? A iniciação daquela determinada vertente, daquele determinado culto. Sem a devida iniciação, nada na espiritualidade poderá ser feito. Até mesmo no meio cristão. Para você praticar os atos espirituais, é necessário que você seja o adepto da religião e realizar determinadas ações, tarefas que são ditas pelos padres e pastores do cristianismo, né? Quanto mais o assunto for religiões afros ou magísticos, aí é que se faz obrigatório a devida iniciação e o preparo de forma plena. É algo que os mestres da Quimbanda Independente mais batem na mesma tecla. Sem o devido preparo e iniciação espiritual ou magístico, absolutamente ninguém pode realizar oferendas, cortes, sacrifícios, cultuar ou manipular, mesmo que de forma simples, os atos espirituais ou magísticos. Estão entendendo? Aí alguns alienados, né? Mentes fracas, pessoas que foram doutrinados por desmiolados, podem dizer assim: não, mestre, que isso? Está errado. Está errado, mestre. Só a fé resolve. Só basta ter fé. Ah, tá. Se tu pensa assim, beleza. Respeito sim. Quer continuar nessas conversas afiadas, atoladas até o pescoço? Fica à vontade, a vida é sua, correto? Mas enfim, para se aprofundar muito mais sobre esse primeiro tópico que abordei, aconselho a quem não assistiu ainda, assistir um vídeo aqui do canal que se chama Incorporação, não idolatre.
Este é o nome do vídeo que tem aqui no canal, caso você queira se aprofundar mais ainda sobre esse tópico. Incorporação, não idolatre. Neste vídeo eu explico sobre esse tópico de forma mais aprofundada. Então, resumindo, você quer cultuar uma determinada entidade, Exu ou Pombagira, quer arriar uma determinada oferenda, quer realizar algum ritual, seja lá qual for, entre em contato com o mestre daquela vertente espiritual, certo? Com um sacerdote sério, que tenha fundamento, né, que tenha lógica, pois esse mestre foi devidamente iniciado e assim tem preparo credencial para interagir com todas aquelas divindades e entidades que na sua vertente estão fundamentadas. E esse mestre vai lhe ajudar de uma forma mais segura e eficiente, como você pode estar realizando determinada ação espiritual e dependendo do que você realmente quer fazer, aí terá que ir pelo caminho correto e coerente, que é a iniciação espiritual ou a magística. Isso inclui também as tão conhecidas simpatias. Cuidado com elas, certo? Vemos muitas simpatias sendo ensinadas por muitos sacerdotes, pais e mães de santos em geral. Isso sempre falo que é errado demais. Aquilo ali é nada mais e nada menos do que um prato bem recheado e bonito, onde dentro desse mesmo prato existe uma porção enorme de veneno. Se você que me assiste adora simpatias, saiba que você está atraindo para a sua vida de forma direta ou até mesmo de forma muito indireta, muita energia negativa mesmo, uma carga grande, de muito desequilíbrio para todas as áreas da sua vida ou de terceiros, ou de pessoas da sua família. Para se aprofundar sobre esse assunto também de forma mais ampla, assista outro vídeo meu aqui no canal, caso você ainda não assistiu até agora. O vídeo se chama Simpatias, como criar um egum, tá? Rabo de encruza. Confere esse vídeo que conhecimento nunca é demais, minha gente. Simpatia, como criar um egum. Porque criar eguns raivosos e putos da vida é fácil demais. Então, dá uma conferida nesse vídeo, se você ainda até agora, à altura deste campeonato, ainda não assistiu. Um outro tópico que quero abordar também é sobre um tipo de culto no qual existem algumas pessoas que se dizem magísticos ou iniciados em magias, que se dizem grandes sacerdotes ou grandes representantes de deuses, divindades, que ninguém conhecia até então, na qual estão ensinando para as pessoas que se cultuar esse Deus ou alguma entidade que for apenas acendendo uma vela e colocando em algum canto da sua casa. Não, acenda a vela, entregue, consagre essa vela, entregue. Por favor. Se você que me assiste agora faz isso, ou fazia, ou conhece algum grupo de desorientados que adoram fazer essas práticas baratas e sem direção, muito perigosas, compartilhe esse vídeo com elas. Uma boa dose de Simancol é ótimo para certas pessoas tomarem ao menos uma vez por dia. Meus queridos, acender uma vela palito, ou mesmo que seja de 7 dias, seja a vela que for, dentro da sua casa ou fora dela, como um ato de culto para determinado Deus ou entidade espiritual, sem você ser devidamente iniciado, sem você ter credencial em uma vertente espiritual, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Você acenda a vela se você não for iniciado apenas quando faltar luz, energia. Isso é perca de tempo total. Entendo de vez que vela, vocês sabem o que significa vela para o mundo espiritual? Se não sabe, vou esclarecer agora em relação às velas. As velas nada mais são do que apenas portais espirituais. É igual uma porta. Quando você acende uma vela, você está dizendo para o mundo espiritual o seguinte: pronto, o portal astral que liga o meu mundo com o mundo espiritual está aberta, está ativada. Ou seja, é igual você deixar a porta de sua casa aberta. Ou seja, poderá entrar gente boa dentro da sua casa? Poderá. Poderá entrar cidadão? Poderá. Mas poderá entrar gente que não precisa, que não presta para nada? Poderá entrar ladrão, assassino, estrupador? Poderá sim também, porque a porta está aberta, né? Então, da mesma forma, é a vela.
Por isso que a gente bate nesta mesma tecla várias e várias vezes. Só acenda vela em algum ato espiritual ou magístico, se você for iniciado nesse segmento, nessa vertente, nessa magia aí que você está querendo obter algum benefício próprio. É preciso que a pessoa seja iniciada em qualquer vertente espiritual que for, mas seja iniciado. Tenha autorização para lidar com determinada egrégora de espíritos, para que assim que você acender uma vela, passar por esse portal, que é a vela, as divindades e espíritos que fizeram parte de sua iniciação espiritual ou magístico, que estão ali dentro da sua egrégora. E lembre-se sempre dessa mais intensa verdade. Todo sacerdote, pai de santo, babalorixá ou magístico, seja lá o nome, quer levar alguém ao erro com ensinamentos sem sentido e perigosos, é porque tem o objetivo apenas de tomar o dinheiro das pessoas, ou agora ou depois. Esses sacerdotes, pais de santos malandros, sabem, têm consciência que a maioria das pessoas adoram o quê? A maioria das pessoas adoram um caminho mais fácil e mais barato. Quanto mais fácil e barato for um caminho espiritual, mais esse caminho vai atrair mais e mais pessoas. Então, eles se aproveitam dessa fraqueza do ser humano e começam a jogar caroços de milho aos poucos para essas pessoas. E essas pessoas vão sendo atraídas, assim, uma quantidade enorme para uma armadilha muito maior lá na frente. Então, muito cuidado, pessoal, e comecem a tirar da cabeça que para o mundo espiritual não existe caminho fácil demais e nem barato demais. Quem toma esses tipos de caminho, uma hora vai quebrar a cara. Vão acabar mais cedo ou mais tarde em um prejuízo enorme, tanto espiritual como material. Aí a vida se acaba, se destrói mais na frente, a dela ou de terceiros que a rodeiam, e não sabe o porquê, não é verdade? Tome muito cuidado também com grupos no WhatsApp e páginas no Facebook de religiosos sabichões, na qual adoram ensinar pequenos rituais, adoram ensinar simpatias e adoram iludir as pessoas com promessas fáceis demais. Não vão por esses caminhos baratos, não. Tá? Cuidado, tomem cuidado com essa legião toda de pessoas sem noção, né? Guiado por um sacerdote sem noção ainda também. Ninguém se acompanha com legião de fracassados, não. Existe uma legião imensa de pessoas que adoram se tumultuar em grupos nas redes sociais e cultuar ilusões baratas e fáceis demais. Porque, às vezes, o seu problema verdadeiro, o problema que você passa na sua vida, não seja tão fácil ou barato como a gente quer que fosse. As intenções desses sacerdotes nunca são boas. Bem, depois eu vou fazer a parte 2 desse mesmo conteúdo aqui. Porque ainda tenho muita coisa para falar sobre esse mesmo tema, tá? Tenho outros pontos a pontuar, né? Então fiquem por dentro do próximo vídeo sobre esse mesmo tema. Se inscreva no canal, caso você seja novo por aqui. Ative aqui o sino das notificações neste vídeo. Compartilhe esse vídeo e deixe sua força ao canal. Só repetindo algumas informações básicas para iniciações na Quimbanda Xambá, consagrações de objetos, anéis, para feitiços, consultas. Entre em contato comigo. Todos os meus contatos estão na descrição do vídeo, para ensinamentos também mais aprofundados. Também entre em contato. E-mail, WhatsApp, minhas redes sociais e páginas estão todos nas descrições do vídeo. Um forte abraço e muito axé. Do Cruzeiro, ele é seu Zé Pilintra do Cruzeiro. Salve seu Zé Pilintra do Cruzeiro. Dê uma olhada para ele é o seu espelho. Na Quimbanda não tem vez, nego está com malandragem. Malandro com malandro, destruindo a falsidade. Ele é seu Zé Pilintra do Cruzeiro. Ele é seu Zé Pilintra do Cruzeiro.